Uma das coisas que mais me perguntam por aqui ou pelas redes sociais é como se faz o enquadramento ou reconhecimento da pessoa com deficiência. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que são fundamentais para que isso aconteça, seja para pessoas com deficiência monocular, seja para pessoas com deficiência auditiva unilateral ou qualquer outro tipo de deficiência. A gente vai passar algumas orientações básicas para vocês e aprofundar especialmente na questão do enquadramento ou do reconhecimento, como queira, da situação da pessoa com deficiência, que na verdade hoje no Brasil é um dos grandes problemas. Tudo isso e muito mais eu vou responder para vocês depois da vinheta. André Coelho, mais uma vez por aqui, sou advogado especialista na defesa do direito da pessoa com deficiência. Antes de começar o material, antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e aperta aí o sininho também para receber as notificações de tudo que rola por aqui. Beleza? Dá essa força para a gente, já deixa seu like também para que o YouTube distribua esse vídeo para outras pessoas, para que eles possam tomar conhecimento de tudo em relação a esse assunto. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A questão do reconhecimento ou do enquadramento da pessoa com deficiência é uma questão delicadíssima hoje em dia por conta da dificuldade que existe em alguns locais ou até mesmo em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, capitais, né? Em relação à avaliação da pessoa com deficiência. Eu vou entrar mais nesse detalhe no decorrer do vídeo. Inicialmente, eu quero colocar para vocês uma questão que é essencial, que é que as pessoas entendam definitivamente o conceito atual de pessoa com deficiência. Isso é uma discussão que a gente precisa disseminar, informar o máximo possível as pessoas para que elas tenham uma real ideia do que é ser uma pessoa com deficiência hoje no Brasil. Esse conceito atual de pessoa com deficiência é um conceito que foi trazido para o ordenamento jurídico brasileiro em 2009, ou seja, muito recentemente, através de um decreto, vou colocar aí na tela para você poder conferir, e esse decreto ele torna o Brasil signatário da Convenção Internacional da ONU, que é de final de 2006, esse conceito de pessoa com deficiência da Convenção Internacional da ONU, que foi em Nova York em 2006, começou a ter validade a partir de 2007. Então, em 2009, o Brasil se torna signatário através do decreto que foi mencionado agora há pouco. Não bastasse isso, a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, traz no seu artigo 2º, de novo, o conceito de pessoa com deficiência, que nada mais é que aquela pessoa que, diante de uma ou mais barreiras, que tenha limitações diante dessas barreiras, estou falando de acordo com as minhas palavras, mas o conceito está aí na tela para vocês. Com impedimentos a longo prazo, entende-se por longo prazo 2 anos ou mais, de natureza mental, intelectual, física ou sensorial, que essas pessoas, ao interagirem com as demais pessoas, diante dessas barreiras, elas têm que estar na mesma condição. Ou seja, o conceito afirma que diante dessas barreiras, né, uma ou mais barreiras, essas barreiras obstruam a condição natural, a condição normal dessas pessoas em relação às demais pessoas. Enfim, é um conceito muito moderno, muito recente, que traz para o ordenamento brasileiro essa definição, mas que a maioria das pessoas desconhece. Desconhece por falta de informação, desconhece por falta de buscar essa informação e acabam fazendo muita confusão. E essas confusões, geralmente, elas acabam caindo na vala comum do capacitismo. O que é isso, André? É aquelas pessoas que pensam que existe diferença entre tamanhos de deficiência, ou seja, existem deficiências maiores que outras, existem deficiências que são mais graves que outras.
Não existe isso dentro desse conceito que eu acabei de mostrar para vocês. Se você pegar novamente o texto que eu acabei de colocar na tela, você vai ver que o conceito não fala nada disso. O texto não fala nada disso. Tipos de deficiência diferentes que são maiores ou menores, mais impactantes ou menos impactantes. Não existe isso. É deficiência, ponto final. É importante que vocês entendam também que esse conceito de pessoa com deficiência, como eu disse, é um conceito recente, né? Ele foi evoluindo com o tempo. E chegou-se, então, a esse conceito que nós temos hoje, que tem amparo legal aqui no Brasil e tem força, inclusive, constitucional. Observe o seguinte, uma coisa importantíssima para você também ficar informado em relação a essa questão. A Lei Brasileira de Inclusão traz também no seu artigo 2º, que é onde ela registra o conceito, no parágrafo 1º, ela diz o seguinte: a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e vai considerar o seguinte: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição da participação da pessoa. No parágrafo 2º, ela registra que o Poder Executivo, ou seja, o governo federal, criará instrumentos para avaliação dessa deficiência. E aqui está o nosso grande problema. A lei é de 2015, final de 2015, em 2016 ela entra em vigor, só que infelizmente até hoje, nós estamos já em 2023, nós ainda não temos um instrumento formal, padronizado para o Brasil inteiro, dessa avaliação biopsicossocial. O que se utiliza são ferramentas ultrapassadas, antiquadas, desde 1993, quando foi criada a Lei Orgânica da Assistência Social e instituiu-se, então, o benefício de prestação continuada, o famoso BPC da LOAS. É a mesma ferramenta desde lá. Então, imagine, nada foi atualizado, a única coisa que foi atualizada foi a ferramenta que se chama Índice de Funcionalidade Brasileiro, ele foi atualizado, ele foi modernizado, mas é uma ferramenta, é um questionário com 41 perguntas, ok? Que não corresponde com o conceito que a gente acabou de ver. Ou seja, a gente tem um conceito moderno, avançado, que o Brasil é signatário dele, que outros países mais avançados também utilizam o conceito. Só que na hora de fazer a avaliação da pessoa com deficiência, nós estamos lá ainda no século XX. Ou seja, perdemos completamente o bonde da história. A Lei Brasileira de Inclusão traz essa situação da avaliação, cria esse instrumento obrigatório, mas até hoje, ou seja, desde 2015, né, estamos em 2023, 8 anos depois, ainda não temos a ferramenta que a própria lei determinou que fosse criada. Então, a nossa esperança é que com um novo governo nós tenhamos definitivamente a resolução dessa questão aí para todas as pessoas com deficiência. Fica aqui o nosso registro e o nosso apelo. O índice de funcionalidade brasileiro como eu disse agora há pouco, é apenas um questionário, é um questionário bastante longo, com 41 perguntas. Não é um questionário simples, é um questionário bastante complexo e que deve ser respondido por completo, obviamente, na hora de se fazer uma avaliação da pessoa com deficiência. Esse questionário ele deve ser aplicado tanto na perícia médica quanto na perícia social, que são os dois momentos que existem hoje para avaliação da pessoa com deficiência. Ou seja, são os mesmos instrumentos utilizados, como eu falei há pouco, para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC da LOAS. Então, tanto o médico perito quanto o assistente social perito faz uso desse questionário para poder aplicar, então, a metodologia dele. E como é a metodologia dele? É uma metodologia por pontuação. As perguntas são feitas e existe uma pontuação. Então, quanto menor a pontuação, vai ser
dada à pessoa com deficiência os graus possíveis que existem hoje na legislação brasileira. Então, o pessoal aí, especialmente pessoal com deficiência auditiva unilateral, fiquem bem atentos a isso, né? Só existem 3 graus de acordo com a regra atualmente existente: grave, moderado e leve. Qualquer outro termo, qualquer outra expressão não existe nas regras atuais. Então, severo, profundo, isso tudo que está lá no texto do PL 1361 de 2015, que considera a pessoa com deficiência auditiva unilateral como pessoa com deficiência, não existe na regra atual da avaliação, ok? Não existe. Como é que vai ser feito isso caso a lei passe a vigorar com a derrubada do veto, que é a nossa expectativa? A gente não sabe, mas o que existe na regra atual é isso aqui. Então, como eu estava dizendo, quanto menor essa pontuação, a perícia, então, vai avaliar a pessoa, e aí, à medida que for subindo essa numeração, essa quantificação que eles dão com o questionário, vai graduar de grave, moderado ou leve. Em alguns casos, eu já vi, inclusive, algumas pessoas que, no meu modo de ver, pelo menos do ponto de vista jurídico, né, são pessoas com deficiência porque se enquadram no conceito do artigo 2º da LBI, que é da Convenção Internacional da ONU, que foram consideradas pessoas que não têm deficiência, por incrível que pareça. Então, mas é isso mesmo. Outros absurdos que eu sempre comento por aqui, nas lives de quarta-feira, são avaliações precárias, sem equipamento, realizadas por profissionais que não são da área onde as pessoas têm a deficiência. Isso é muito comum. São avaliações feitas de maneira muito rápida, que não condizem com o questionário. Então, é impossível fazer um questionário desse de 41 perguntas em 5 minutos. Eu conheço 200 mil casos que isso acontece. Então, é muito precário, completamente fora do conceito atual de pessoa com deficiência. É isso que eu quero que vocês entendam, para que esse conceito seja de fato aplicado e as pessoas com deficiência sejam reconhecidas como tal. Um ponto importante a se discutir é que essa ferramenta dessa avaliação biopsicossocial que está na Lei Brasileira de Inclusão, ela já, desde a edição da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, final de 2015, passou a vigorar em 2016, já houveram 2 grupos de trabalho, 2 ou 3 grupos de trabalho, se eu não me engano, que tentaram fazer a ferramenta, mas entra governo. Então, isso foi criado no governo Dilma, passou pelo governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro e até agora nada. Então, não é uma questão política que eu quero trazer aqui, mas é uma constatação de fatos. Nós estamos há praticamente 8 anos, 7 anos completos, com uma legislação que determina que o governo federal crie essa ferramenta, e a ferramenta até agora não foi criada. Quem tem o prejuízo com isso? Lógico, as pessoas com deficiência, porque fica se fazendo essas avaliações precárias, capengas, do jeito que é feito, e a maioria dos benefícios, a maioria das coisas que dizem respeito à pessoa com deficiência no Brasil, ficam para segundo plano. Essa é a nossa impressão, pelo menos, essa é a nossa constatação diariamente, porque a gente trabalha aqui diariamente com pessoas com deficiência, que buscam seus benefícios, buscam seus direitos diariamente e, na maior parte das vezes, 99% dos casos, têm os seus benefícios negados, com explicações, com justificativas que são vergonhosas, não tem como entender, as pessoas não conseguem entender, se revoltam na maioria das vezes e tem que buscar a justiça para poder tentar reparar esses erros. Por fim, e não menos importante, é esse ponto que eu queria trazer, o que a gente tem notado é que quando se caminha para a tentativa de reparar esses erros de órgãos públicos, como o INSS, do próprio serviço público de forma geral, né, que não concedem os direitos das pessoas com deficiência, porque limitam esses direitos por conta dessas avaliações capengas e precárias, que não condizem com o conceito atual constitucional
da pessoa com deficiência, quando isso vai para a justiça, nós temos percebido que os juízes atualmente têm um olhar muito humanizado com relação a isso. Geralmente, as perícias judiciais, elas são muito melhores, muito mais efetivas, a começar do fato que os juízes determinam que peritos especialistas cuidem do assunto. Então, a possibilidade de um especialista aferir essa situação de uma pessoa com deficiência é muito maior. Não tem como um pediatra fazer uma aferição, uma avaliação de uma pessoa com deficiência monocular, por exemplo, visão monocular. Né? Difícil. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é difícil. Obviamente, um oftalmologista vai ter muito mais condição para isso. O que vocês acham? Se vocês acham que eu estou correto, coloca aí nos comentários do vídeo para a gente poder tirar a dúvida, porque não tem outra alternativa, não é verdade? Então, geralmente, quando se caminha para recursos ou medidas judiciais para reparar esses erros, a gente tem notado uma humanização, uma condição muito melhor para a pessoa com deficiência para conseguir os seus direitos. Respondendo, por fim, a pergunta inicial, como é feito, então, o reconhecimento, o enquadramento da pessoa com deficiência hoje no Brasil, isso passa necessariamente pelo conceito da pessoa com deficiência, pela avaliação biopsicossocial ou por essa avaliação que é utilizada de forma precária, como eu expliquei no vídeo, e todos os benefícios, tudo que você precisar em relação ao direito da pessoa com deficiência, você vai precisar passar por isso, não tem alternativa hoje. É verdade que a gente percebe uma evolução grande com relação a isso, o assunto tem sido discutido com mais força no meio, mas ainda estamos muito longe do ideal. Estamos muito longe de termos aí uma condição mais adequada, tanto de reconhecimento quanto de avaliação da pessoa com deficiência. Se esse vídeo foi útil para você, se fez sentido tudo que eu falei aqui, deixa o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito, aperta o sininho para poder receber todas as informações aqui do canal. E eu vou deixar para você agora, por último, um vídeo aqui na tela que explica como que funciona o nosso escritório. Nós atuamos em todo o Brasil e você pode nos chamar aí se precisar de algum serviço nosso. Tá certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, coloca aqui também nos comentários, que a gente sempre tem o maior prazer em responder todo mundo. Um grande abraço e até o próximo.